Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Oséias Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Estamos aqui para a nossa matéria, para a nossa aula de Teologia da Pregação. Esse módulo faz parte da matéria de homilética, né? A arte de pregar sermões bíblicos, e nós queremos falar um pouquinho sobre a teologia da pregação. Nessa introdução, eu queria tratar com vocês a pregação não apenas como uma arte. Por isso o nome é Teologia da Pregação, para se referir a essa parte da matéria chamada homilética. E por que eu quero tratar como Teologia da Pregação? Porque a pregação ela é antes de tudo, um dom dado por Deus, uma vocação, uma chamada. Nem todos a possuem, mas a alguns homens Deus colocou sobre ele a responsabilidade de ministrar a sua palavra. E são a essas pessoas que eu quero me dirigir agora, ok? Pessoas que foram chamadas por Deus para o santo ministério da palavra. A pregação, ela tanto é uma arte, como ela é um dom. Como dom, é um presente dado por Deus. Ele mesmo, disse o apóstolo Paulo, deu uns para pastores, outros para doutores. Então, é uma prerrogativa de Deus dar ao homem o dom da pregação da palavra, do doutorado da palavra, da ciência da palavra, da revelação da palavra. Mas, por outro lado, também a pregação é uma arte. E como arte, ela pode e deve ser melhorada, né? Quando você vê qualquer tipo de artista no início da sua carreira, provavelmente ele não terá, no princípio da carreira, uma desenvoltura na exposição da sua arte, como ele a terá depois de algum tempo. Porque como arte ela vai sendo desenvolvida, melhorada com o passar do tempo. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, quando se refere à pregação da palavra de Deus, é sobre a pregação em si. O que é a pregação da palavra de Deus? Um bom pregador precisa, em primeiro lugar, saber que Deus o chamou para ser porta-voz da sua palavra. Então, se confunde muito o ministério da pregação com o próprio ministério profético. A pregação da palavra de Deus, ela tem um viés profético, porque Deus nos chamou para ser um canal da mensagem de Deus, da palavra de Deus para as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Nós não ministramos a palavra de Deus para colocar ao ouvido das pessoas e ao coração das pessoas as ideias que partiram da nossa própria mente. Nós precisamos entender, enquanto pregamos, que somos apenas então somente instrumentos, canal por onde passa a palavra, canal por onde passa a vontade de Deus, canal por onde passa o desejo de Deus. E o pregador, ele precisa compreender que durante o exercício do ministério da palavra, ele precisa fazer de tudo para que ele, o pregador, não atrapalhe esse fluxo de mensagem que sai do coração de Deus até o coração das pessoas. Então o pregador sábio precisa entender que ele não pode colocar os seus próprios interesses acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é sim a importante, e essa palavra saiu do coração de Deus e tem endereço, é o coração das pessoas que nos ouvem. Então nós, como pregadores da palavra, precisamos ter em mente que não podemos atrapalhar esse fluxo de Deus que vai admoestar, que vai redarguir, que vai instruir essas pessoas sobre a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho extremamente relevante para que a gente trate aqui nessa nossa primeira aula é sobre como essa palavra de Deus nasce no nosso coração. Porque nós não somos apenas como um cano por onde vem uma água e passou por nós. Essa palavra ela veio ao nosso coração. Deus ministrou essa palavra ao nosso coração. Nós compreendemos a palavra de Deus. Processamos esta palavra de Deus.
e entregamos essas palavras de Deus ao povo. Então, neste processo de receber a palavra de Deus, processar essa palavra dentro de nós e ministrar ao povo de Deus, aí tem o dom de Deus dado a cada um de nós. Precisamos primeiro, portanto, ter temor para sermos instrumentos que levam a palavra de Deus para as pessoas. Então, o temor deve permear todo o ministério da pregação. Um pregador que não teme a Deus, um pregador que não respeita essa palavra que passou por dentro dele para ser ministrada ao povo, ele não tem compromisso com o ministério da pregação. Porque precisamos, em primeiro lugar, ter temor, porque passará por dentro de nós, pela nossa mente, um desejo de Deus, uma inspiração de Deus, uma revelação de Deus, uma direção de Deus, que vai responder a questionamento das pessoas que estão nos ouvindo, que vai abençoar as pessoas que estão nos ouvindo. Então isso é muito importante, não é uma performance apenas. Nós não estamos no púlpito apenas como alguém que vai artisticamente fazer uma exposição de uma palavra. Não, nós no púlpito temos que ter consciência de que nós vamos, através das palavras que saírem da nossa boca, instruir as pessoas. Através das palavras que saírem da nossa boca, dar uma direção de Deus para as pessoas. Através das palavras que vão sair dos nossos lábios, trazer uma mensagem de cura para aquelas pessoas. E essa transmissão da unção de Deus na palavra precisa ser feita com temor. Como que essa palavra nasce no nosso coração? Lendo a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é a fonte maior de inspiração da nossa pregação. A palavra de Deus precisa sim ser, a palavra que sai dos nossos lábios, ela precisa sim ser bibliocêntrica. Ela precisa sair de dentro das páginas sagradas. E evidentemente com a unção e a revelação do Espírito enquanto meditamos nela, para que ela possa sair da nossa boca e ter destino, coração, ouvido dessas pessoas e ter o efeito necessário capaz de transformar a vida dessas pessoas. Então, para que a gente possa ministrar uma palavra que seja capaz de tocar a vida das pessoas, essa palavra precisa ter saído daqui, da palavra de Deus. Amém, amados? Em segundo lugar, a palavra de Deus que sai daqui, ela precisa ser meditada. E toda vez que a gente medita na palavra de Deus, a gente precisa ter uma coisa em mente. É que esta palavra é viva. A palavra de Deus, falando acerca dela própria, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 fios, que penetram até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração humano. Então esta palavra, ela é viva. E como uma palavra viva, nós precisamos, como pregadores da palavra de Deus, estar no mesmo espírito desta palavra. A palavra de Deus, ela precisa ter uma conexão com aquele que está ministrando essa palavra de Deus. Veja bem, quando alguém com outros interesses que não seja o genuíno interesse de ser profeta de Deus para as pessoas, leem essa palavra e o sentimento deste pregador não é um sentimento genuíno, santo, um sentimento de ser instrumento de Deus, essa palavra ela se fecha para ele. Então é muito comum que a gente lê a palavra de Deus sem estar no espírito da palavra, e a palavra conhece quando nós estamos assim, porque ela é viva. Ela é viva. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva, ela é capaz de compreender qual é o espírito daquele que está prescrutando, investigando essa palavra. E se essa palavra, o espírito da Bíblia, perceber que esse homem de Deus, que essa mulher de Deus, está usando a Bíblia com outros interesses que não seja ser boca de Deus, ser instrumento de Deus para mudar a vida de outras pessoas, ela simplesmente se fecha. E a gente lê a palavra e tem a capacidade apenas de contar uma boa história, porque a Bíblia está recheada de boas histórias, mas não tem a capacidade de, ao ministrar a palavra de Deus, lida por nós, a capacidade de transformar a vida de quem ouve.
Ok? Espero que você compreenda isso. O terceiro ponto é que quando nós temos o mesmo espírito da palavra, portanto temos comunicação, comunhão, koinonia com o espírito desta palavra. Quando a gente abre para lê-la, ela se revela para nós. O salmista diz: enquanto eu meditava, acendeu dentro de mim um fogo. Esse fogo que acendeu no coração do salmista enquanto ele meditava a palavra, nós damos o nome de inspiração, revelação. E o que eu gosto de fazer, o nome que eu gosto de usar é mensagem de Deus. Então, quando nós meditamos que acende dentro de nós um fogo, é que dentro de nós foi manifestado a mensagem de Deus. E você vai ver no nosso próximo vídeo que há uma diferença gritante entre o que é pregação e o que é mensagem. Hoje, o que nós mais temos, e com muita fartura nos nossos altares, são pregações. Os pregadores estão cada vez melhores, os pregadores estão cada vez mais antenados, os pregadores têm performance cada vez mais louváveis, mais extraordinárias, mais teatrais, mas a pregação é uma coisa e a mensagem é uma outra coisa. Será esse o tema da nossa próxima aula. Eu te espero lá. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.